como que o senhor avalia o posicionamento diplomático do governo Lula e que consequências imagina que isso possa ter a médio e longo prazo? Excelente pergunta, muito obrigado por estar colocando isso em pauta, porque, de fato, nós não temos diplomacia. A nossa diplomacia ela é falha porque ela reflete um modelo político falho. Nós temos uma política interna muito falha, não legítima, instituições em decadência, não legitimadas. E o que acontece? Externamente isso tem reflexo. Então, o que o Brasil hoje defende? O que o Brasil hoje é? O que o Brasil quer? Não sabemos. No entanto, existem várias discussões em fóruns especialistas que dizem, bom, olha, precisamos defender aqui a região, temos uma influência regional, temos que ter uma liderança natural. Só que nada disso se materializa, especificamente porque a nossa Constituição também emascula nosso potencial de poder agir externamente. É uma Constituição que tira qualquer tipo de proatividade nossa. Nós não temos o hard power, ou seja, nós não temos a defesa necessária para se tornar uma liderança regional. Temos muito pelo contrário, governo e Constituição que combatem o armamento das nossas defesas, nossas fronteiras e a defesa dos nossos interesses internacionais. Então, como é que você vai exercer uma diplomacia forte se você tem uma defesa fraca? Isso é o primeiro ponto. Segundo, como é que você vai exercer uma diplomacia forte se a tua economia é fraca e dependente? Então, você tem os dois alavancas as duas principais alavancas de projeção internacional, que é a economia e a defesa, e as duas completamente fracas. Com esse governo, então, é engatar a ré e acelerar muito, né? Até estourar giro, como dizem muitos que... Então, nós temos aí uma franca decadência da nossa diplomacia em função disso. Nós não estamos fazendo nada, nós somos como um mosquito que entra na sala e uma discussão está existindo entre os agentes, mas é aquele mosquitinho ali que só faz ruído e não faz diferença nenhuma, a não ser atrapalhar os que estão ali discutindo. Mas os impactos desse ruído são terríveis para a população brasileira. Primeiro porque a gente não tem defesa. Isso é um grande problema. Então, temos uma fronteira completamente desprovida de controle. E isso significa que até grupos fracos, conseguem invadir o Brasil, fazer contrabando, fazer narcotráfico, contrabando de órgãos, de crianças, de gente, tudo quanto é tipo de violação de direitos humanos acontecem em função de você não ter uma defesa. A sua cidadania também é prejudicada, porque se você é constituído como um Estado fracassado, o mundo começa a perceber que você não tem controle das suas fronteiras e não tem comando do teu território. Vamos lembrar agora o que está acontecendo lá no Irã. Só botando aqui um gancho mais atual. Mas bem a propósito. O Irã, nesse mesmo sentido, por ter um sistema autocrático, fechado, muito pouco legitimidade, o que acontece? Ele não consegue proteger, certamente, seu cidadão, muito pelo contrário, ele oprime o seu cidadão. Por outro lado, o seu território também ele não consegue proteger com toda essa integridade. Veja que muitos dos lançamentos que foram feitos contra o Irã foram de dentro do território. Então, você veja, eles não têm esse comando todo, porque eles têm um Estado fraco, eles não conseguem exercer, não têm economia forte, se enfraqueceram com um modelo autoritário, e você não tem a questão de você ter uma economia, não só economia, mas também uma defesa muito forte. Eles gastaram muito subvertendo fora do país, financiando grupos terroristas fora do Irã. Muito bem. Então, o Brasil está numa situação análoga a essa. É uma questão de falência de Estado. E isso, para o cidadão brasileiro, é péssimo, porque os outros países começam a julgar a nossa cidadania como sendo de segunda classe e nossa mobilidade, turistas, por exemplo, começam a ter problemas de ter visto. Você tem investimentos que começam a falhar e não vir na altura que deveriam vir. A gente já vê isso em maioria dos setores econômicos. Olha o país como sendo um país rival. Perdemos contratos internacionais importantes, como foi agora da questão da Embraer, citando especificamente a questão geopolítica que o Brasil se posicionou com os inimigos da Polônia. Então, não vamos assinar aqui o contrato da Embraer. Então, o prejuízo é esse. A nossa diplomacia é uma piada, é um mero ruído. Então, nós não temos diplomacia porque não temos todos esses outros fatores. E para reconstruir esses outros fatores é uma mudança de governo.